Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês, turma? E aí galera, conseguiram dar uma boa descansada aí nessa semana de feriados antecipados, né? Mais de uma semana aí sem aula. Sei que muitos tiveram que ainda estar trabalhando, né? Mesmo tendo a antecipação dos feriados. Mas enfim, espero que vocês tenham conseguido aí descansar e também, se necessário, ter adiantado conteúdo de atividades e do que for preciso, né? Espero que estejam também todos bem, que estejam aí vocês e suas famílias bem. E bora para mais uma aula de banco de dados, né, turma? Hoje nossa aula vai ser aí a questão da correção da atividade da avaliação do primeiro bimestre, né? Então, na semana retrasada foi passado para vocês aí uma atividade de banco de dados com um questionário de perguntas teóricas e práticas, certo? Passado aí para que vocês pudessem realizar, inclusive com ampliação do prazo, né? Então, eu ampliei o prazo lá e avisei vocês pelo WhatsApp para que pudessem ter ainda mais tranquilidade e conseguirem realizar sem muita dor de cabeça, beleza? Infelizmente nem todos entregaram. Depois eu vou entrar em contato individualmente para saber o que houve, se teve alguma dificuldade ou se foi algum outro motivo para entender e a gente conseguir corrigir isso daí, beleza? Mas na grande maioria da turma foi entregue. E essa correção é importante porque se de repente você teve alguma dificuldade, né, se não entendeu alguma questão ou não conseguiu realizar alguma delas, inclusive podendo fazer aí a comparação com as tuas respostas, né? Eu já estou enviando a correção para vocês, então vocês vão poder comparar a sua resposta também com o que eu vou estar passando aqui. Se de repente tiver algo com que você não concorde, né? Às vezes eu comi bola na correção e acabei dando como incorreta uma questão que era correta. Aí vocês podem aí me chamar para a gente poder fazer essa modificação e deixar tudo certinho, beleza? Então bora lá, turma. De início, né, a gente teve aí algumas questões mais teóricas iniciando pelas de múltipla escolha, depois a gente entrou em algumas dissertativas e por fim as últimas foram questões práticas, beleza? E aí a gente vai vir aqui na sequência para que possa ser tudo esclarecido e não ficar nenhuma dúvida para o decorrer das nossas próximas aulas, né? Até porque vão ser alterados os temas e os tópicos que a gente vai estar trabalhando, beleza? Então é importante ter tudo isso daqui frisado, porque agora a gente vai entrar na parte de DML, fazendo aí a parte de inserção de informações, a parte de atualização, de exclusão de dados e também as queries de busca, né, os selects, que são aí os tópicos mais importantes na minha opinião. Não os mais importantes, todos são importantes, mas os selects são os mais utilizados dentro do componente de banco, beleza? Então, bora lá, para a gente poder fazer essa correção aqui. Questão número 1. Qual operador você usa para remover linhas de registro de compras da sua tabela? Beleza? Então aqui, né, linhas de registros de compras é só uma referência para você poder ter ali um entendimento maior do que se tratava a tabela. Então era uma tabela de compras e aí a questão apontava aí qual era o comando utilizado para remover essas linhas de registros, né, de dentro da sua tabela, com as opções drop, remove, delete e exclude, certo? Então a opção correta, galera, é a opção delete, tá? Então a opção delete é a opção correta, porque houveram algumas respostas com o comando drop, mas a gente precisa ter enfatizado que o comando drop ele não remove linhas de registro, né? Lembra lá das divisões DDL e DML? O comando drop é uma divisão da DDL. Ele serve para remover tabelas, para remover campos, né?
de dentro da nossa tabela ou de dentro do nosso banco, mas não as linhas de dados em específico. Linhas de dados fazem parte da DML, né? A manipulação das informações a gente consegue fazer somente com o comando delete para poder excluir uma ou mais determinadas linhas de registro, beleza? Então a resposta correta é delete. Questão 2. Qual dos comandos abaixo poderia ser utilizado para alterar o nome de uma coluna em uma tabela que já havia sido criada anteriormente? Então a gente fez isso daí, né? Basicamente na nossa última aula a gente aprendeu um pouquinho lá sobre os comandos de alteração de estrutura e eles são extremamente importantes, porque suponhamos que você não possa excluir ou você não possa fazer determinada modificação dentro do seu banco, porque já consiste lá muitos dados, né? E aí a perca desses dados pode gerar um impacto negativo muito grande. Então, saber utilizar o comando alter é primordial aí para um bom desempenho, para um bom funcionamento, né, do banco de dados, caso você precise fazer algum tipo de manutenção, tá? A gente viu a diferença de cada uma das opções, então a gente viu lá o change, o modify, o rename e as outras variações, certo? E aqui no caso da questão número 2, era para vocês definirem, né, qual era a sintaxe de comando correta para quê? Para alterar o nome de uma coluna em específico que já tinha sido criada anteriormente no nosso banco. Então, para esse carinha aqui, para essa questão em específico, você poderia testar, né? Criava lá, poderia ter sido criado na prática uma tabela aí dentro do seu banco de dados, dentro do seu SQL, criava lá uma tabela qualquer, certo? E aí ia utilizando esses comandos aqui e analisava qual deles se encaixou aí para poder dar certo, tá? O comando correto para que nós possamos fazer essa modificação aqui é esse comando aqui, turma, ó. É essa opção aqui, ó. Alter Table cliente, certo? Aí, através do comando change, a gente coloca qual é o campo, o nome atual, né, o nome desse momento que o campo que ele está. Então, no caso, ele se chamava e-mail. E depois disso, a gente especifica aqui qual vai ser o novo nome desse campo. Então, ele deixou de ser e-mail e ele passou a ser new email. Beleza? Especificando também qual é o tipo de dado que esse campo vai possuir. No caso, ele vai continuar, né, ou ele passará a ser um varchar de 45, certo? Então, todas essas outras opções aqui, elas estão incorretas. Algumas delas, se você, só o simples fato de você digitar a linha de comando, você já vai observar que ele vai dar erro, tá? Outras, por exemplo, aqui o rename, nós vimos nas aulas que ele era utilizado para renomear o nome da tabela em si, e não o nome de uma determinada coluna, né? E assim por diante, tudo bem? Então, a gente utiliza esse comando aqui, ó, alter table, especifica o nome da tabela que você quer estar atuando em cima dela, coloca lá o comando change, e aí você coloca o nome atual do campo, e logo na sequência o novo nome que ele vai possuir e o tipo de dado que ele vai conter. Tudo bem? Questão 3. O comando listado abaixo é apropriado para a criação de uma tabela com o nome disciplinas, que contém os campos ID disciplina e disciplina com a chave primária ID disciplina. Então estava aqui o comando, né? O comando estava descrito aqui para que vocês pudessem analisar e aí informar se isso daqui, né, se essa afirmação ela está certa ou ela estava errada. Beleza? Vocês poderiam fazer a mesma coisa. Copiar o código, vou até fazer isso aqui, ó. Copiar o código daqui, abrir aí o teu champ, né? Já vou aproveitar e abrir o champ, a gente vai precisar utilizar ele um pouco mais adiante. Então já vou startar aqui o serviço do champ. Vou startar aqui e abrir o meu MySQL também, para a gente poder testar isso daqui. E aí eu vou explicar para vocês uma questãozinha aqui, tá? Você até talvez possa ter acertado
a resposta, tá? Então, a resposta correta aqui, turma, peraí. A resposta correta aqui desta alternativa é que é errado, tá? Essa afirmação aqui é errada, esse comando aqui não daria certo, mas eu quero explicar para vocês o porquê, beleza? Então eu copiei o comando, vou voltar aqui no meu MySQL Workbench e vou colar aqui esse comando. Antes eu só preciso criar um banco de dados, né? Então vou criar aqui um banco de dados, ó, create database. Eu vou chamar ele de prova, beleza? Então vou criar aqui o meu banco de dados que eu chamei de prova, e aí a gente sabe também que depois de criar o nosso banco a gente precisa dar um use nele, né, para colocar ele em uso. Então vou dar aqui um use prova. Agora beleza, se eu executar esse comando aqui, como eu falei para vocês, eu só simplesmente venho aqui e executo, ele me dá um erro, tá? Mas deixa eu explicar para vocês aqui o porquê. Talvez você tenha colocado que ele daria erro porque em todos os outros exercícios anteriores, né, quando a gente ia criar as nossas tabelas, foi comum a gente colocar aqui, ó, a palavra primary key aqui, ó. Certo? E aí talvez você possa ter interpretado que colocando a palavra primary key aqui embaixo, ele interpretaria isso como incorreto, né? Mas não, tá? Ele funciona das duas formas. Eu poderia ou fazer desse jeito aqui, ó. Opa. Eu poderia ou fazer deste jeito aqui, colocando a palavra primary key aqui na própria linha onde eu criei o meu campo, ou poderia também deixar como estava, colocando a palavra primary key aqui abaixo. Tudo bem? Não teria problema nenhum. Mas o porquê que ele me apontou um erro aqui, ó? Se vocês pararem para observar o erro que ele apontou, é o seguinte, ele está dizendo aqui, ó, a chave column, né, a coluna chave, chamada aí de ID disk, né, ela não existe na tabela, beleza? Então é somente por conta disso. Se vocês observarem, ó, eu criei o meu campo chamado ID disciplina, e aí aqui eu estou tentando transformar o ID disk em uma chave primária, tá? Só por este motivo ele não deu certo. Se de repente você imaginou que era porque nunca tinha visto essa sintaxe da palavra primary key separado, né, não sendo colocado aqui junto com a mesma linha onde a gente está criando o campo, então tenha essa informação que pode sim, é possível, tá? Só para vocês poderem visualizar, eu vou trocar aqui, vou complementar agora da forma correta, ó, ID disciplina, tudo bem? E aí eu vou tentar criar de novo essa minha tabela, ó. Tá vendo? Eu executei agora com o nome com a nomenclatura correta, e aí ele aceitou, ele confirmou aqui, né, a criação da minha tabela, então daria certo. Beleza, turma? É só por conta dessa nomenclatura aqui, ó. Então, essa daqui é meio que para vocês poderem analisar, né, ver se o nome que foi passado aqui de fato existe ou se não existe, enfim. Tudo bem? Então, voltando aqui no nosso questionário, a resposta está incorreta por conta disso que nós acabamos de comentar. Questão 4. Qual dos seguintes comandos não é um comando válido da DML? Beleza? Então, o que é a DML? A DML é aquele agrupamento de comandos onde a gente tem lá, né, a possibilidade de fazer a manipulação das informações. Beleza? Então, para a DML, e aí existe para DML algumas divergências, entre aspas. Vocês vão se recordar que na aula eu já havia dito, né, que alguns autores, alguns livros dizem que o select faz parte da DML e outros dizem que o select não faz parte da DML. E aí, qualquer uma das duas que vocês dissessem para mim, eu consideraria, tá? Se você dissesse que o select faz parte, eu considero como correto. Se você disser que não faz parte da DML, também considero como correto, por conta dessa divergência que existe aí nas literaturas. Tudo bem? Mas voltado aqui à questão da forma com que ela foi estruturada, então qual dos comandos, dos seguintes comandos, né, não é um comando da DML? Então, o insert, ele é sim um comando da DML, beleza? O delete, ele também é um comando da DML.
Porém, o alter aqui, ó, a resposta correta seria o alter, tá? O alter, ele não faz parte da DML, mas sim lá da DDL, tá? Que foi o que a gente aprendeu até esse ponto da nossa aula. Então a gente aprendeu tudo sobre DDL, que é o comando alter create drop, né? Com as suas variações. E aí, esse comando alter faz parte lá da DDL e não da DML, que é o próximo tópico que a gente vai entrar a estudar, né? Mas eu já havia feito um panorama geral com vocês e comentado sobre quais comandos existem e quais não lá dentro. Beleza? Então, a resposta correta é o alter. Questão 5. Qual dos comandos abaixo não é um comando válido da DDL? Então, a gente tem aqui create, alter, drop e nenhuma das anteriores, tá? Então, essa daqui é a questão correta, tá? A alternativa correta, turma. Porque vamos lá, ó. Qual dos comandos abaixo não é um comando válido da DDL? Create. Sim, create ele é um comando válido da DDL. A gente já utilizou ele aí algumas vezes, né? O alter também é um comando válido da DDL, assim como o drop também é um comando válido da DDL. Então aqui, ó, a questão é nenhuma das anteriores. Nenhuma das alternativas anteriores não é um comando válido da DDL. Todos aqui são válidos. Tudo bem? Então a alternativa correta é essa daqui, ó. Nenhuma das anteriores. Beleza? Para que serve o SQL? Então tem aqui algumas opções. Essa daqui estava até mais tranquila, né? Algumas opções aí de respostas a gente nem tem como considerar. Então, por exemplo, o SQL serve para desenvolver aplicativos de jogos? Não, né? O SQL não serve para isso. A gente tem linguagens de programação específica para essas duas situações, para esses dois cenários. Então, o SQL é uma linguagem de programação voltada para programas desktop? Também não. É uma linguagem utilizada para trabalhar com banco de dados não relacionais, como por exemplo o MongoDB? Essa questão aqui não é correta também, tá? Ele é uma linguagem para trabalhar com banco de dados, porém não é aqui para bancos de dados não relacionais, o que a gente chama também de NoSQL ou NoSQL, tá? Porque o SQL aqui ele funciona de forma estruturada, né? Ele tem aquela questão de relacionamento entre as tabelas, a questão da normalização e todas aquelas partes de regras, né? Para a gente poder estruturar o nosso banco. E aí os bancos de dados não relacionais não respeitam essa situação do SQL. Então a resposta correta é essa daqui, ó. É uma linguagem utilizada para executar comandos e bancos de dados relacionais. Beleza? Então existe essa diferença de bancos relacionais e bancos não relacionais. E o SQL serve para os bancos relacionais. Tudo bem? No caso, o NoSQL, né? NoSQL não quer dizer que o banco ele não tem nada de SQL. Ele tem SQL, tudo bem? Porém, o NoSQL, né, significa not only, beleza? Então, not only SQL. Então, é não apenas ou não somente SQL, ele tem outras coisas ali rodando por trás dele também, mas os bancos de dados não relacionais, eles também utilizam SQL, só que de uma forma um tanto quanto diferente. Tudo bem, turma? Questão 7. O que é a DDL? E comente e dê um exemplo, né? Então, o que é a DDL? Comente e dê um exemplo. Então, aqui, como é uma questão dissertativa, cada um tem uma interpretação, eu considerei, né, claro, estando ali naquela linha de raciocínio mais ou menos correta ali, foi considerado, beleza? Eu vou colocar aqui uma definição, mas você pode ter dado uma outra definição diferente, utilizando palavras diferentes, mas que chega no mesmo significado, e tudo isso é considerado. Então, eu colocaria que a DDL, tá? Colocaria assim, ó. DDL é um agrupamento da linguagem SQL utilizada para a criação da estrutura de bancos de dados. Beleza?
Colocaria aqui quais são os comandos, então colocaria aqui os comandos que fazem parte da DDL são, e eu colocaria aqui quais são eles, né, que é o create, o alter e drop, tudo bem? E aí vem o exemplo, né, que nem eu comentei com vocês na própria aula, dei um exemplo de um deles, não precisava ser um exemplo de todos. Teve questão que teve algumas respostas que foi dado um exemplo de cada um deles, perfeito, show de bola, não tem problema, tá? Mas se você deu só um exemplo, escolheu aqui um deles e deu um exemplo de um deles, tudo bem, é considerado como correto também, tá? Então eu vou pegar aqui o exemplo mais simples, o que é mais conhecido aí, que é o nosso famoso e temido, né? Drop Database e aí o nome do banco. Beleza? Então aqui já está aqui um exemplo de comando. Certo? Ó. Então, algo parecido nessa linha de raciocínio foi considerado como correto. Perfeito? Qualquer coisa, turma, que de repente você não concorde, né, por ser uma questão dissertativa, pode ser que ele tenha dado uma interpretação diferente. Na correção foi passado aí para vocês o cenário de cada uma delas, né, as considerações. Então, se você não concordar, você pode chegar e aí a gente me chamar e a gente verifica e debate sobre, beleza? Questão 8, o que é a DML? Mesma situação, comente e dê um exemplo. Então vai ser muito parecido com o de cima aqui, só que a gente vai falar do outro comando, né? Então eu colocaria mais ou menos assim, ó. DML é um agrupamento da linguagem SQL utilizada na manipulação das informações armazenadas dentro dos bancos de dados. Beleza? Os comandos que fazem parte desta estrutura são, e aí coloca aqui os comandos, que é o insert, o update, o delete, e aí entra aquilo que eu falei para vocês, né? Podendo ou não podendo, então vou colocar aqui e, tá? Coloca assim, e barra ou select. Tudo bem? Mas se você não colocou select, ou se você colocou select, com ele ou sem ele vai ser considerado como correto. E aí, exemplo de comando, a gente poderia utilizar aqui, inclusive aqui abaixo, né, tem até aqui, ó, um exemplo na questão 10 de um dos comandos muito próximos do que o que a gente poderia colocar lá como exemplo, tá? Vocês poderiam utilizar aí a criatividade, o conhecimento ou as referências do que foi visto nas aulas anteriores, mas já estava até aqui de uma certa forma um tanto quanto mais fácil, né? Para poder colocar o que poderia ter sido utilizado como exemplo. Beleza? Então aqui a gente tem o comando do exemplo update dentro da TBL aluno, aonde foi setado o nome do aluno como Adamastor. Beleza? Questão 9. Quais comandos fazem parte do agrupamento DTL e DCL e para que servem? Então, aqui, né, era só, aqui já era um pouquinho diferente, não era para dizer o que cada um desses agrupamentos fazem, era só para dizer quais comandos fazem parte, para que eles servem. Mas você poderia colocar aqui também, né, colocar, por exemplo, DTL é um agrupamento responsável por conter os comandos DTL aí, né, é a nossa Data Transaction Language, beleza? Então ele possui lá os comandos begin, vou colocar em caixa alta begin, commit e rollback. Beleza? Então, esses comandos aqui, o que eles fazem, turma? Para que eles servem, né?
eles são aí como se fosse lá o nosso Ctrl S para salvar e o nosso Ctrl Z para desfazer, certo? Esses comandos só funcionam para situações, né, para ações realizadas a partir da DML. Tá? Então, se você excluir um dado, se você inserir um dado de forma incorreta, sem querer, você pode dar um rollback para desfazer, você pode dar um commit, né? Então vamos colocar aqui, ó, rollback, ele serve para desfazer uma mudança nos dados. O commit, ele serve para salvar as modificações nos dados. E o begin, ele serve aí para iniciar uma transação segura, beleza? Aquilo que eu comentei com vocês nas nossas aulas anteriores, isso logo lá nas primeiras aulas, né, quando eu estava explicando sobre as definições da linguagem SQL, que eu comentei que o begin ele funciona aí como um inicializador, digamos assim, tá? De uma determinada transação. Então, se você vai fazer alguma modificação no banco e você precisa garantir que aquela modificação, caso ela tenha dado algum tipo de inconsistência, ela desfaça, né, até o ponto anterior, você pode estar utilizando aí um begin transaction para criar esse ponto de restauração. E aí, caso não tenha dado certo, ele volta ao ponto inicial, né, antes de você realizar aquela determinada ação. E aí, a DCL é um agrupamento responsável por conter os comandos grant e revoke. Tudo bem? Algumas literaturas, alguns bancos, eles têm até um outro chamado aqui, ó, Danny, tá? Mas o grant e revoke é o que basta aqui pra gente. E com esses dois comandos a gente consegue fazer as ações, as permissões para os nossos usuários dentro do banco, beleza? Então o grant, ele é um comando aí que ele permite liberar autorização para ações de um usuário no banco de dados, beleza? E o revoke é ao contrário, né? Ele permite restringir ações de um usuário dentro do banco de dados. Ok, turma? Respostas aí nessa linha de raciocínio serão consideradas como respostas corretas. Beleza? Questão 10. E aí a última questão teórica, digamos assim, né? E depois a gente parte para as questões práticas. Então a questão 10, ela diz o seguinte: supondo que já temos uma tabela criada e alguns registros guardados dentro dessa determinada tabela, beleza? Alguns registros guardados dentro dela. Explique o que ocorreria ao executar o seguinte comando. Então, tem aqui o seguinte comando: update tbl aluno 7 nome aluno igual Adamastor. E aí eu gostaria que vocês explicassem o que acontece, né, se nós executarmos esse comando. Então, basicamente o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, né? Se executarmos este comando dentro de uma tabela que possui vários registros, todos os registros da determinada tabela serão afetados, beleza? E passarão a se chamar
Adamastor. Pois, vamos colocar aqui a justificativa, né? Pois faltou a cláusula where para especificar qual a linha de registro correta deveria ser atualizada. Pronto, assim tá ótimo. Tudo bem, turma? Então o que aconteceria aqui, ó? Se a gente executasse esse trecho de comando aqui dentro do nosso banco de dados, ele iria causar aí um problema pra gente, né? Que aconteceu o famoso update sem where, beleza? E aí todos os dados da nossa tabela de alunos passariam a se chamar Adamastor. Basicamente é isso, né? E aí eu coloquei a justificativa aí para vocês. E também nas nossas aulas eu comentei sobre. Sempre que você vai fazer uma ação, é importante você especificar com o filtro where, né? Qual é aquele alvo correto, aquele único registro, né? Claro que você pode talvez querer alterar mais de um, mas é importante você ter essa ciência de que o comando where, né, ele é fundamental para os nossos, principalmente para os nossos updates e para os nossos deletes, porque senão pode ser que ele vá executar para todos os registros da nossa tabela e aí via trazer algum tipo de complicação. Beleza? Então é isso que aconteceria aí dentro da nossa questão 10. Tudo bem? Então, essas daqui seriam aí as nossas questões teóricas, pessoal. Avançando para a próxima parte aqui, ó, nós teríamos as nossas questões práticas, certo? Aonde foi aqui disponibilizado um diagrama, tá? Então, ó, baseado no DARE, apresentado abaixo, e em nossas aulas de banco de dados, inicie o seu SGBD, né, no caso o MySQL Workbench, e crie as seguintes tabelas de acordo com a apresentação do diagrama. Após realizar a criação das tabelas, por favor, colhe o código correspondente dentro da respectiva questão. Então, você teria esse diagrama para você se basear, fazer a construção dessas tabelas, e depois disso bastava você copiar e colar cada uma o código, né, referente a cada um desses itens aqui, ó, dentro da determinada caixa de texto. Beleza? Eu até facilitei aqui um pouquinho de quê? De colocar na sequência aqui, ó. Então eu coloquei a TBL categoria, autor, editora, livros e livro autor, tá? Por quê? Porque eu pensei em de repente colocar uma pegadinha de inverter um pouco essa ordem aqui, porque a gente sabe que existem, né, as ordens, as sequências de hierarquia de tabelas, né? Eu não posso, em hipótese alguma, tentar criar a minha tabela livros sem antes eu ter criado a minha tabela editora e a minha tabela categoria, porque eu preciso informar as chaves estrangeiras aqui dentro da minha TBL livros, né? Mas eu falei, não vou ser tão mal a esse ponto, porque às vezes você vem aqui na seca, já olha aqui a questão 11 e está escrito aqui que é para você criar a TBL autor livro. Se você não está atento, você tenta criar o código dela e aí na hora de executar no MySQL começa a dar erro e você acaba se perdendo ali, não entendendo o porquê. Então é importante deixar isso frisado, né? Que a gente tem essas regras, beleza? Cada um das nossas tabelas que a gente vai criar, a gente precisa observar primeiro se ela é uma entidade forte ou uma entidade fraca, tá? E aí a gente tem que iniciar sempre por aquelas entidades, né, por aquelas tabelas que não possuem chaves estrangeiras, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu MySQL Workbench e vou codificar com vocês aqui na prática agora, no ao vivo, digamos assim, né? Para quê? Para que vocês possam relembrar, se de repente tiver alguma dificuldade, né? Relembrar aqui essas questões dos campos da criação das tabelas. Beleza, turma? Então, bora fazer o seguinte aqui, ó. Eu já tenho meu banco de dados criado, que eu chamei ele de prova, e eu já tinha criado aqui uma tabela chamada disciplina, né? Mas isso foi só para demonstrar aquele exercício anterior
com relação a se estava certo ou estava errado essa sintaxe aqui. Como ele não vem ao caso aqui agora, eu vou matar essa minha tabela. Então, aquele famoso drop table com a minha tabela disciplinas, beleza. Executo ele aqui, minha tabela está morta, então tá bom. Posso apagar ela aqui agora. E aí, bora começar a codificar aqui esse nosso exemplo do que a prova solicitava. Então aqui, turma, ó, eu poderia escolher, tá? Se a tabela é uma tabela forte, não me importa se eu vou começar pela editora, pela autora ou pela categoria. Memorizem isso, beleza? Não me importa por qual eu vou começar. Poderia escolher qualquer uma dessas três aqui e iniciar por qualquer uma delas, beleza? Eu só não poderia começar por essas duas aqui. Então eu vou começar aqui, ó, pela minha TBL categoria, depois eu parto para autor e por fim a editora, tudo bem? Mas a ordem aqui não seria um diferencial tão grande. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pela categoria, então deixa eu só pegar aqui, ó, código da categoria e nome categoria. Então vamos lá, create table tbl categoria, certo? E aí vocês não podem se esquecer, né, dessa estrutura. Essa estrutura aqui, ela é a estrutura padrão para sempre que a gente for criar uma tabela aí, tá? Eu dou o comando create table, defino o nome da minha tabela e aí meio que como se eu estivesse criando uma função, né? Ó, percebam que é como se eu estivesse criando aqui uma função, tá? Eu coloco aí os meus parâmetros de quais campos vai possuir dentro dessa minha tabela. Então, pelo que nós vimos lá, se chamava, como é que se chamava mesmo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dividir a minha tela aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouco o meu MySQL Workbench. E aí eu consigo ir visualizando ele aqui, ó. Opa, assim, eu consigo ir visualizando aqui o que a gente precisa estar criando. Então eu vou criar aqui o código, underline, categoria, como sendo aí do tipo int, beleza? E o tipo int aqui, né, por padrão ele vem como 11, mas quando o int está como 11, turma, eu não preciso definir na criação do código, porque 11 é o máximo, é o padrão que ele já vai colocar aí quando a gente define, né, que um valor é do tipo int, beleza? Então eu defini aqui que ele vai ser do tipo int e obviamente vai ser uma primary key. Além disso, precisamos definir também o nome categoria como sendo do tipo varchar de 45, tá? E aí, pela simbologia aqui, ó, quando ele, lembra que eu comentei com vocês, quando ele tá azulzinho ou quando ele tá vermelhinho, no caso de uma chave estrangeira, é que ele é not null, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, not null, é um campo obrigatório, tudo bem? Então, esse daqui seria o código da minha questão, deixa eu ver até qual questão que é a questão, tabela categoria, né, questão número 11. Aí bastava depois, né, claro que óbvio, eu preciso testar para ver se isso daqui está certo, ó. Então eu venho aqui e executo isso daqui para ver se ele executou da forma correta, tá certinho. Eu poderia simplesmente vir aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui dentro, beleza? Vamos partir para a próxima, que é a nossa TBL ator. Então, mesma situação, create table TBL ator, lembrando que esse TBL, né, é só um prefixo que eu gosto de adotar, tá, para poder facilitar a identificação dos meus campos. Então é um prefixo que eu gosto de adotar, porque depois quando vocês forem evoluindo, vocês vão ver que dá para criar muitas outras coisas além de tabelas. E assim a gente consegue manter um conhecimento melhor, né, uma organização melhor dentro do nosso banco de dados. Tudo bem? Aí nós vamos criar aqui o código do autor, como sendo do tipo int e uma primary key, certo? O nome do autor
como sendo aí do tipo varchar de 45 e not null, certo? O nas do autor, como sendo do tipo date e também not null, é um campo obrigatório. Por fim, a nacionalidade, como sendo um varchar de 45 e também um not null. Até então, acredito que nenhuma dificuldade, né? A gente só pegou o que estava em diagrama e transpôs ele aqui para código. Executei o meu comando, deu certinho, criou a minha tabela ator. Tudo bem? Por fim, né? E aí deixa eu fazer ao contrário agora, deixa eu jogar aqui para o lado de cá. E eu tiro isso daqui e jogo para o lado de cá, para eu poder ver ali a tabela editora. Beleza? Então aqui, ó, create table tbl editora. E aí aqui dentro da minha tbl editora, mesma situação. Código editora, como sendo do tipo int e uma primary key. Primary key. Ah, turma, e agora que eu fui parar para analisar, ó, eu coloquei como primary key, mas é importante também a gente colocar como auto increment, né? Quase que passou aqui batido, ó. Joga aqui um auto increment, tá? Porque aí a gente deixa essa responsabilidade para o banco, deixa o banco atribuir esses valores de chaves para a gente. Então eu vou colocar aqui, ó, o auto increment para todo mundo também, porque é importante que eles sejam auto-incrementados pelo próprio banco. Beleza? Nós temos aqui o nome da editora, como sendo um varchar de 100. No caso aqui foi definido, né, um varchar de 100 e not null. Beleza? Temos o CNPJ como sendo um varchar de 45 e também not null. E, por fim, o e-mail da editora, como sendo um varchar de 100 também. E também not null. Tudo bem? Crio aqui a minha TBL editora. Ele deu aqui para mim um verdinho aqui embaixo também, ó. Criado com sucesso. Nossa tabela editora já está criada. Agora nos resta, né, somente essas outras duas tabelas aqui, ó. Que é a nossa, vamos dar uma olhada aqui, ó. TBL livros e a tabela que vincula um determinado livro a um determinado autor. Beleza? Eu preciso, né, eu necessito começar aqui pela minha TBL livros. Por quê? Porque essa TBL autor livro, ela é uma entidade fraca, né? Ela precisa que a minha tabela de livros já tenha sido criada para que depois que ela foi criada, que ela tiver sido criada, ela possa ceder o código dela aqui para dentro, né, como uma referência de chave estrangeira. Beleza? Então, turma, vamos começar aqui, ó. Próxima que a gente vai pegar, né, é a nossa TBL livros, tá? Então, vamos vir aqui e vamos criar a nossa TBL livros. Mesmo padrão, para vocês verem como estava fácil a prova, né? Então é uma create table aqui de TBL livros, certo? E aí segue a mesma rotina. Coloca o código livro como int, primary key e auto increment. Tudo bem? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para cá, para poder enxergar tudo. Ou diminuir um pouquinho a fonte, assim, ó. Aí assim eu consigo fazer assim, beleza. Dando sequência aqui, né? O nome do livro como um varchar de 45 e not null. A data publicação do tipo date e também not null. As páginas, a quantidade de páginas do tipo int, e aí eu não preciso colocar um int de 11, né? Só definindo como um int já é o suficiente, porque 11 é o padrão, beleza? Então não preciso
especificar que é um int de 11, informo que também é not null, valor unitário do determinado livro, como sendo do tipo decimal, beleza? E aí 6,2. Vocês lembram lá o que significa, né? Um decimal de 6,2 significa o seguinte, que eu terei, beleza? 6 caracteres numéricos. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres numéricos. E desses 6 caracteres numéricos, 2 deles ficarão após a vírgula. Então ele joga uma... Opa! Ele joga uma vírgula não, né? No caso aqui, como a gente está trabalhando no padrão americano, ele vai jogar um ponto. Beleza? Mas 2 desses caracteres ficam nas casas decimais. Então o meu livro, ele poderia custar até quase 10 mil reais, né? R$ 9.999,99. Acredito ser o suficiente. Caso você julgue que não é o suficiente, né? Para outras atividades, para essa daqui não. Para essa daqui a gente tinha que manter o padrão do que estava no diagrama. Mas em outras atividades que você necessite, você pode definir aqui, dependendo de quanto valor você gostaria de armazenar para aquele determinado campo. Beleza? Aí, show de bola. Chegamos aqui agora nas nossas chaves estrangeiras. Tudo bem? O que a gente vai criar aqui, ó? Então, lembra que existem lá umas regras e eu sempre tenho o costume de colocar o comentário do que a gente está fazendo, meio que um bypass, né? Um passo a passo, para vocês poderem memorizar. Então, para criar uma chave estrangeira, a gente precisa, primeiro, né? A primeira coisa é criar uma coluna. Beleza? Eu crio uma coluna dentro da minha tabela para depois eu transformar essa coluna em uma chave estrangeira, tá? Então eu vou criar uma coluna normal aqui, ó. Eu vou criar a minha coluna, tá vendo como que ela tá aqui no diagrama? Ó, ela se chama FK categoria, beleza? E ela é do tipo int. Pronto, só isso por enquanto. Aí agora a próxima, a FK editora. Também do tipo int. Beleza? Por enquanto é isso, galera. Primeiro passo, primeira regra para criar uma chave estrangeira. Primeiro eu crio, né, dentro da minha tabela, as colunas que vão receber, que vão ser transformadas em uma chave estrangeira. Percebam que essas minhas foreign keys aqui, né, essas minhas chaves estrangeiras, elas estão preenchidas aqui em vermelhinho também, certo? Significa que elas são not null. Então eu também devo colocar aqui, ó, not null e aqui not null. Por quê? E isso vai de regra de negócio, tá? Porque eu estou definindo o quê? Que todos os livros que eu for registrar, eles têm a obrigação, tá? Eles têm que ter obrigatoriamente uma categoria e também precisam ter obrigatoriamente uma editora, beleza? Quando eu defino que esses dois campos são not nulls, eu não estou permitindo que dentro do meu banco eu cadastre nenhum livro sem editora e nenhum livro sem categoria, tá? Mas isso é de regra de negócio. Se de repente na tua biblioteca pode ser que existam livros que não têm categoria ou livros que não têm editora, aí você não tem, né, o porquê de passar que eles são not nulls, beleza? Então isso daqui é muito regra de negócio, tudo bem? Beleza, primeiro passo aqui feito, criei as minhas colunas, né, para poderem ser transformadas em uma chave estrangeira. Agora a gente transforma elas em uma chave estrangeira. E aí, como eu comentei com vocês, isso é importante a gente fazer a partir de uma constraint, né? Vai nos garantir aí uma possibilidade de manutenção futura, caso seja necessário. Então a gente joga aqui, ó, constraint, beleza? E cria um nome para essa constraint. Eu tenho o costume de colocar a mesma nomenclatura da minha coluna. Então eu vou chamar aqui, ó, de FK categoria. Tudo bem? Criei a minha constraint, a minha regra, para que caso eu queira modificá-la no futuro, eu tenho essa possibilidade, certo? Então, criei a minha regra, agora eu transformo, né, eu faço a referência lá da chave estrangeira. Então, chave estrangeira, ela se chama aí foreign key,
Tudo bem? Então, estou criando aqui uma chave estrangeira, uma foreign key. E aí, eu preciso dizer o quê? Eu preciso dizer agora qual é a coluna que vai ser transformada em uma foreign key. A coluna é essa daqui, ó, FK categoria, certo? Então, eu colo ela aqui, ó, FK categoria, e passo como referência, certo? Porque o que é uma chave estrangeira mesmo? Exatamente, parabéns. Uma chave estrangeira, ela nada mais é do que uma chave primária de uma tabela dentro da outra. Ela é uma referência, né, de uma chave primária de uma tabela dentro de uma outra para fazer essa chave estrangeira. Então a gente cria aqui, ó, uma referência, beleza? E essa referência a gente aponta, né, para quem? A gente aponta para a tabela mãe, digamos assim, beleza? A tabela que vai nos ceder a chave primária dela, e também referenciamos quem é o campo que vai fazer esse vínculo. Então, no nosso caso aqui, ó, para a nossa FK categoria, tá vendo aqui que a gente está tratando da FK categoria, a gente vai ir buscar aonde essa referência? A gente vai buscar essa referência lá dentro da TBL categoria, ok? E aí lá dentro da minha TBL categoria, qual é o campo, e eu preciso passar isso entre parênteses, como a gente já viu nas aulas, né? Qual é o campo lá dentro da minha TBL categoria que vai ser referenciado como uma chave estrangeira dentro da minha TBL de livros, né? É óbvio a chave primária de lá. Então vamos ver como é que está o nome lá, ó. Vamos dar uma olhada lá na nossa TBL categoria. Esse cara aqui, ó, código categoria. Tudo bem? Então, eu só pego essa nomenclatura que eu defini aqui como código categoria e jogo ela aqui dentro. Tudo bem? E aí a gente finalizou essa primeira linha de código aqui. Deixa eu ver o que está faltando, se eu errei alguma coisa. Constraint, FK categoria, foreign key, FK categoria, references, TBL categoria, aqui ó, falta eu colocar aqui assim, certo? TBL categoria como referência. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Referências not valid na posição esperado. Aqui ó, ficou faltando eu colocar aqui ó. Agora sim, certo? Ó. Então ficou faltando, né, eu especificar isso aqui, eu preciso colocar entre parênteses, tá, turma? Que é a coluna, né, que eu estou referenciando como uma chave estrangeira. Beleza? E aí eu fiz isso para minha primeira coluna, para minha primeira aqui da FK categoria. Basta eu repetir o mesmo processo para a outra, né? Então, de novo, ó, constraint FK, só que agora no caso é a FK editora, certo? Como uma foreign key, apontando lá para a minha coluna, que vai ser uma chave estrangeira, no caso é a minha FK editora. Tudo bem? Ó, FK editora. E aí eu completo aqui, ó, com a mesma situação, né? Eu vou buscar a referência. Então, referências, lá na minha TBL editora, nesse caso. E lá dentro da minha TBL editora, eu pego o código editora. Porque o código editora, né, é a chave primária de lá de dentro da minha TBL editora. Tudo bem? Então seria esse daqui o código, turma. Vamos executar para ver se vai dar certo, ó. Executou certinho. Beleza? Se de repente, tá, você errar qualquer coisa aqui, ó, errou o nome aqui da sua coluna. Então esse primeiro campo aqui, ó, é o nome da coluna que você criou aqui dentro, ó. Tudo bem? Você poderia colocar qualquer nomenclatura aqui, contanto que você coloque a mesma nomenclatura aqui na sua foreign key, tá? Mas é importante, né, colocar aí uma nomenclatura do que ela realmente se encaixa aí, beleza? Mas poderia ser qualquer nome. Ou se você errar o nome da sua tabela, ou até mesmo o nome do campo que existe lá dentro da sua tabela referenciada, você passar aqui a nomenclatura de chave estrangeira errada, ele vai dar erro.
tá? Ou em até um outro caso aqui, turma, percebam que o que, ó, a minha coluna aqui, ó, ela foi declarada, né, ela foi criada como uma int, beleza? Se lá em cima na minha TBL categoria eu tivesse declarado aqui como sendo do tipo varchar, lá embaixo eu também teria que declarar como sendo do tipo varchar, beleza? Então precisa ser o mesmo nome de tabela, o mesmo nome de campo e o mesmo tipo de campo, para ele poder manter a referência correta. Tudo bem? Senão ele vai dar erro na hora da criação da tabela. E aí, por fim, a última tabela nossa aqui, ó, create table autor livro. Tudo bem? E aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, só que agora para esses outros dois campos aqui, que é a nossa fk autor, como sendo do tipo int e not null, porque também está vermelhinho, certo? E a nossa fk livro, como também sendo do tipo int e também sendo not null. Not null. Tudo bem? Lembra? Primeiro passo lá. Crio as minhas duas colunas que vão ser transformadas em chaves estrangeiras. Agora, basta eu vir aqui, ó, e fazer o mesmo processo. Constraint, crio aqui o nome que eu quiser. No caso, eu vou chamar de fkautor mesmo. Digo que ela vai ser uma foreign key. Coloco, né, qual é a coluna. Vai ser a minha coluna fkautor. E vou buscar a referência dela, beleza? A referência é lá em referências, dentro da minha TBL autor, pegando lá dentro da minha TBL autor o código do autor. E por fim, a mesma coisa, só que agora para o livro. Constraint, fk livro, foreign key, agora para minha coluna que eu chamei de fk livro, e vou buscar a referência. Então, referências, puxa aqui um pouco para o lado para a gente visualizar tudo, ó. Referências, TBL livro, pegando o código livro. Tudo bem? Deixa eu ver referências, assim. Tudo bem? Se eu executar isso daqui, ó, opa, deu erro, deixa eu ver o porquê. Foi até bom ter dado erro aqui que a gente já entende, ó. Então, beleza, ó, o que ele está dando de erro aqui, ó? Ele está dizendo que ele não pode criar a tabela autor-livro, né? Porque o formato da chave estrangeira está incorreto. Então vamos ver o que ficou incorreto aqui, ó. Aqui está como sendo do tipo int código livro, beleza? Aqui, deixa eu ver, tbl livro, código livro. Aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó? A minha tabela se chama livros no plural, tá vendo que tem um S aqui, ó? E aqui embaixo eu passei aqui, ó, a referência livro no singular. Tudo bem? Então eu preciso sempre estar atento a essas questões. Ainda não foi só isso, ainda tem mais coisa aqui que a gente precisa corrigir. E deixa eu ver o que aconteceu. Então aquela ali era uma primeira, depois vocês vão ver que quando a gente achar o próximo erro, isso aqui vai ter feito diferença. Vamos ver aqui o próximo erro que ele está acusando, código livro, e aqui eu estou pegando código livro, TBL autor, código autor, beleza, FK livro, FK autor, vamos dar uma olhada lá na nossa TBL, aqui ó, mais um erro turma, ó, eu escrevi aqui ó, ator, sem o U, tá vendo aqui ó, então por isso que ele também deu erro, porque tanto a minha tabela de autor foi escrita errada na criação dela, como a minha de livros também, né? Estava referenciando errado. Se eu voltar aqui agora e corrigir aqui, ó, colocar ator, como foi o que estava escrito e tentar executar, ó, agora ele criou com sucesso a minha tabela, beleza? Mas está incorreta.
certo? E aí, vamos corrigir, né, para que não fique incorreto. Então eu vou vir aqui, ó, vou deixar no singular, a minha TBL livro eu vou deixar no singular, a minha TBL autor eu vou deixar com U, porque é o autor mesmo e não o ator, né? Ator é lá do nosso banco do cinema. E vou corrigir aqui, ó, livros no singular, livro no singular, e aqui autor com U. Aí eu posso vir aqui, né, para ser mais rápido, mais prático, joga aqui, ó, drop database, prova, e executa todo mundo de uma vez aqui, ó. Para executar todo mundo de uma vez, você pode clicar, vou até limpar aqui, ó, vou limpar aqui embaixo, ó, limpei, clica aqui no raio, ó, clicou no raio, ele vem aqui, ó, e executa todo mundo de uma vez, beleza, ó, tudo criado com sucesso. Beleza, turma? Então, basicamente era isso, a parte prática. Era pegar esse diagrama e transformá-lo em código. E aí depois, né, Ctrl C do código aqui e vem aqui, ó, dando Ctrl V dentro dos respectivos exercícios, tá? E aí enviava e corria para o abraço, completado aí a avaliação. Tudo bem, ó? Vou pegar aqui o último, que é o do TBL autor. Show de bola. Beleza, pessoal? Então é isso, turma. Nossa aula encerra-se aqui, tá? Se você não entendeu alguma coisa, teve alguma dificuldade, me procura, me pergunta. Eu auxilio vocês, tá? Mas eu acho que não deve ter tido não muitas dúvidas até, porque esse conteúdo a gente já havia trabalhado ele bastante em aula, né? E a partir da próxima segunda, aí no caso, a gente entra num conteúdo novo, né? Entre aspas, novo, que a gente, talvez vocês já tenham visto no semestre passado ou correndo atrás aí por fora, estudando por fora, que é os comandos da DML, né? Começando lá pelo comando de insert, então na próxima aula a gente vai entender como é que funciona o comando insert. E aí depois a gente vai evoluindo para os próximos comandos, beleza? E voltamos a nos encontrar também na quarta-feira com a nossa aula de PAN. Valeu, turma, uma boa noite e até a próxima aula.